seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, nesse momento Construa-se aqui, um momento para a gente elevar o nosso nível espiritual, um momento da gente ter uma construção de uma vida edificante. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês que tem ficado muito forte no meu coração. Eu estava lendo hoje em Deuteronômio e vendo toda essa trajetória do povo que saiu do Egito, que o Senhor tirou esse povo do Egito para levar para a Terra Prometida, algo despertou muito forte no meu coração, que foi o capítulo 4, onde o Senhor ele traz esse encorajamento a Moisés ensinar o povo a obedecer as promessas que iriam vir. E o quanto que o Senhor ele nos alertou sobre a idolatria desde o início mesmo da Bíblia, desde sempre. Porque a idolatria, ela rouba o seu coração do Senhor. A idolatria, ela faz com que você esqueça de onde Deus te tirou. Faz com que você olhe somente para aquilo que os seus olhos te agradam. Então, hoje, esse vídeo, esse momento Construa-se aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de algo que vem ficado fortemente no meu coração para compartilhar com vocês. O verso 9 do capítulo 4 diz assim: fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos, não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-as adiante para os seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor seu Deus no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos e também a me temer. E, gente, essa passagem, outro ponto que me tocou muito foi sobre o que? A instrução do Senhor é uma instrução que é para ser passada de geração. Então, quando você não rompe um espírito de idolatria, isso vai passar o quê? Para os seus filhos e para os seus netos. Então, o que o Senhor está querendo falar conosco aqui agora, nessa tarde, nesse dia? Porque isso é um confronto. E aí eu começo a pensar, a idolatria, ela vem nos mínimos detalhes. Você pode ter o seu casamento como um ídolo, você pode ter um filho como ídolo, você pode ter um pai e uma mãe como ídolo, você pode ter imagens, você pode ter, assim, diversas coisas, porque a idolatria, muitas pessoas pensam que é somente, vou pegar essa garrafa aqui e vou adorá-la. Não, mas é tudo aquilo que está no lugar de Deus. Deus, ele tem que ser o quê? O nosso primário, tem que ser o centro da nossa vida, e tudo que rouba essa centralidade, esse primeiro local, da nossa vida, assim, de prioridade, tudo que rouba esse primeiro lugar já é considerado idolatria. Então, muitas pessoas hoje estão vivendo o quê? Vivendo idolatrias dentro do próprio relacionamento, dentro da própria família. E muitas vezes o Senhor, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que te arrancar isso, sabe? Para que você volte o coração para Ele. Para que muitas vezes, olha quanto que isso é sério, gente. Eu estava no seminário e teve algo que tocou muito forte em uma matéria. A matéria chama Aliança de Sangue, e a professora falou muito sobre a história de Abraão. A gente estudou sobre todas as alianças, do Senhor, que o Senhor fez com o povo. E a aliança de Abraão, o Senhor falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. E aí o pai de Abraão foi junto e parou em um lugar que tinha o nome do filho dele que ele tinha perdido, O irmão de Abraão tinha morrido, que era o pai de Ló. E ali ele o que? Estagnou e parou ali. Então, eles ficaram travados ali por uma idolatria, porque o pai estava com o coração totalmente voltado para aquela dor, para aquela memória, para aquele cenário, porque aquilo ali lembrava o filho dele. Então ali era o nome, do filho dele. Então o Senhor só voltou a falar com Abraão quando o pai dele morreu. Então o pai de Abraão, ele teve que morrer para que o Senhor voltasse a falar
com Abraão e novamente falou o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então o Senhor estava arrancando Abraão ali o quê? De um espírito de idolatria. Entendeu? Ali existia um espírito de idolatria. Gente, isso tocou tão forte no meu coração que eu falei assim, isso acontece na nossa vida. Quantas vezes o Senhor ele tem que remanejar as nossas mesas, onde a gente senta, até mesmo com familiares, com amizades, com pessoas conhecidas. Por quê? Porque aquilo ali está tomando o nosso coração. Entende? Enquanto Abraão ele andava com o pai dele, ele não estava ouvindo a direção do Senhor, que era para ir para uma terra que nem ele sabia onde que era. Então o Senhor não mandou ele ficar ali naquela terra com o pai, ele mandou ir. Então, muitas vezes o Senhor, ele quer o quê? Ele quer que a gente saia daquele lugar, daquela dependência de alguém, da dependência emocional de certas coisas. E isso aconteceu o quê? Com o povo do Egito também. O povo do Egito, eles saíram do Egito, mas a mentalidade deles estava o quê? Lembrando do pepino, né? A Bíblia mesmo relata, eles lembravam do pepino que tinha no Egito. Eles tinham saudade, então tudo que é saudade é o que está roubando o seu coração. Então aquilo também era o que? Um espírito de idolatria. Eles estavam colocando como se o passado fosse melhor do que aquilo que Deus estivesse entregando para eles. Então o Senhor ele já estava mostrando muitos sinais e maravilhas, mas aquilo não estava sendo suficientemente para o povo. Porque o povo estava com o coração enraizado no passado, naquele aprisionamento. Quantas vezes nós humanos, nós temos a tendência em Deus estar fazendo as maravilhas na nossa vida e a gente começar a ficar olhando só pro passado, a gente não deixar o passado, não abandonar o passado, e isso vai virando aquela idolatria, aquilo vai tomando o lugar da centralidade de Deus, aquilo vai tomando o lugar que é o do nosso senhorio de Deus. Então Deus ele tem que ser o que? O centro, ele tem que ser o primeiro, ele tem que estar em tudo. Então tudo que o Senhor for fazer, todas as maravilhas na nossa vida tem que ser lembrada. Então aqui quando fala, cuide para que não se esqueça daquilo que viram com os próprios olhos. Então quando o Senhor ele te tira de um deserto e ele te coloca em uma terra prometida, ele quer que você lembre disso, dessas maravilhas com muito amor e não se esqueça, porque quando ele te tira de um lugar de tristeza e te coloca em uma terra prometida, é para você testemunhar das maravilhas que ele fez. Então não olhe para o passado, sabe? Não fique preso em uma geografia onde o seu coração ele tá com idolatria. Não deixe isso, não deixe seu coração enraizar num lugar onde o Senhor já falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, sabe? Foque naquilo que eu fiz, foque nas maravilhas que eu fiz, não foque naquele alimento do passado. Então quantas vezes o Senhor fala isso conosco, mas a gente tem um coração desobediente, e por causa da desobediência a gente atrasa as nossas promessas. Então, e aqui fala muito sobre o que é uma geração, que é que passem diante dos seus filhos e netos, porque tudo aquilo que nós fizermos irá chegar até eles, irá ser passado até eles. E tem uma parte aqui na frente ainda que fala, que eu achei muito bonito. Aqui ó, verso 25. Do futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, isso provoca a sua ira. Que no verso 30 fala, se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com você e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá para sempre. Então o Senhor fala aqui sobre uma promessa para você e para a sua geração, tá bom? Então vamos o que? Ter o coração obediente, ter o coração limpo, puro, para centralizar Deus, porque as promessas do Senhor tá assim ó, na nossa frente, e muitas vezes a gente não acessa pela falta de obediência, tá? Espero que esse vídeo tenha colaborado com você, espero que você compartilhe e eu espero você no próximo pra gente continuar tendo uma vida edificante, se alimentando da palavra. Grande beijo!